tal. E aí eu fui conversando com ele, mas não fechei nada. Ele perguntou se tinha algum... Eu expliquei como que estava a situação em Manaus. Falei que em 2020 eu queria sair de lá. E ele perguntou se tinha algum time em mente, algum time que eu gostaria e tal. E aí, como eu estava em Manaus já há muito tempo, eu tinha muito interesse de vir para perto. E aí, quando eu fui falar para ele, eu falei, tipo, Grêmio e Kinderman, né? Kinderman era um lugar que eu tinha muito interesse em voltar na época, porque era o lugar que eu saí por causa de uma tragédia, depois eles voltaram em atividade. Foi super feliz, o lugar que tu começou também, eles voltaram em atividade, na época que eu tava lá, eu não joguei, entendeu? Eu tinha poucas oportunidades, eu não tinha ainda muita minutagem, eu não tinha tanta experiência, e quando eu fui pra Manaus, eu já tinha uma bagagenzinha, já tava jogando mais, tinha mais minutagem e tudo mais, então, tipo, era 2 times que eu falei pra ele, Kinderman, Santa Catarina e Grêmio, que também eram os 2 mais perto da minha casa. E aí ele falou, não, beleza e tal, se pintar alguma coisa aqui, né, tipo, lateral, volante, algo do tipo, eu falo contigo e tal. 19 isso já. Isso 2019. Só que nisso, tipo, ele não falou nada, eu também não tava falando. Aí o Bosco, que era do 3B, me chamou lá. Aí o Bosco me chama lá no CT pra falar comigo e me fez uma proposta. E a proposta dele, dentro do que eu ganhava no Iranduba e tudo mais, era muito boa. E aí, só que era Manaus também, né? Só que na hora eu não tinha nada, não tinha nenhuma proposta, não tinha nada, tinha dele. Aí eu fui e falei pra ele que sim, né? Tipo, não, tinha interesse e tal. Em 2020, só que era pra jogar A2 e o calendário dele era só até meio do ano, né? Não era contrato. A2, para o nosso telespectador entender, é a 2ª divisão do Brasileiro Feminino? Isso. Perfeito. E aí, tipo, no Iranduba eu não queria ficar em 2020, por conta de 2019. E aí ele me chamou lá e aí, tá, beleza, tava conversando com ele e tudo mais. Daí passou uns dias, eu já tava meio que pré-acertada com ele. A Pri me mandou mensagem que ela ia vir pro Grêmio. E aí ela falou, eu vi aqui que eu vou passar por Garopaba. Vou passar pra te dar oi. Que ela ia passar, ela tava, eu acho que... Não sei onde ela tava, acho que ela tava por Santa Catarina. Ela viu no mapa quando ela botou pra vir pra Porto Alegre que passaria por Garopaba. Daí eu falei assim, entra aí, nem é tão longe. Pode entrar, que é bem pertinho assim da entrada. Daí ela entrou, daí ela foi lá, né? Daí eu perguntei como que era aqui no Grêmio e tal. Ela falou, daí ela perguntou como que eu tava. E aí a gente postou uma foto. Tipo, que a gente tava se encontrando e tal. E aí, tipo, acho que alguém foi falar pra ela, perguntou de certo pra ela algo, e ela me perguntou, né, se eu tinha interesse de vir pro Grêmio e tal. E se eu não me engano, até foi a Paty. E aí eu falei que já tava meio que acertada com outro clube e tal. E daí nisso, quando deu uns 2 dias que ela falou comigo, eu falei, não, já tô meio que acertado. Falei pra Pri, né, que era a Pri que tava falando comigo. Sim. Daí do nada... a Pri fazendo de empresária. Não, daí do nada... Não, daí até com a Pri, não, tipo, falei pra ela, não, acho que já deu e tal, mas, tipo, seguimos, né? Daí quando foi o meu empresário, que agora é meu empresário, né, o Juani, na época ele não era ainda, ele me tinha ligou, o Lucas Rex no Grêmio nessa época. Daí ele me ligou, assim, ele me mandou uma mensagem, né, que tinha recebido uma proposta pra mim do Grêmio. Daí quando veio dele, assim, recebi uma proposta do Grêmio. Daí eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Que eu já falei pro cara que eu vou pra lá e agora o que eu faço? Mas tu não tinha assinado nada? Tu não tinha assinado. Não tinha assinado, mas eu tinha falado pra ele, né? Tinha dado já a minha palavra, inclusive pela situação que eu tava, ele já tinha até me adiantado um pagamento. Mas a proposta do Grêmio salarial era maior que o time de Manaus? Ou era menor? Eu acho que era melhor. Era melhor. Não era muita diferença, mas era um pouco melhor e pesou muito de ser perto de casa. Na época, assim. E aí eu falei pra ele, cara, eu tava falando com o Bosco e tal, só que daí ele falou que ele conhecia, né? Que ele conhecia o Bosco e tal. Tem empresário. Isso. E aí, tipo, eu entrei em contato com ele e ele viu também, né, que, tipo, que era uma proposta melhor e ele falou que ele vê muito o lado do atleta, né? Legal. Ele tava recém-formulando o futebol feminino, ele não tinha por que me prender e tudo mais. Inclusive, ele já tava até com a passagem comprada pra mim, de Floripa pra Manaus. E aí, a única coisa que ele pediu, assim, se eu pudesse, né, fazer era, tipo, o pagamento, né, que obviamente que ele tinha feito. Reembolso. E as passagens, que a gente teria que bancar. Daí eu e meu empresário, a gente pegou, conversou e dividiu, né? Ficou meio a meio pra cada um.
Porque a gente ainda não tinha algo fechado também, né? Não tinha fechado ainda com ele. Então ele falou que ele me ajudaria e tal. E aí pra mim, pro momento, era muito bom, né? E aí eu peguei e daí aceitei. Aceitei a proposta do Grêmio, ali em final de 2019, mais ou menos. E em janeiro eu já tinha que vir pra cá. Daí em janeiro já tava vindo. Do teu